E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel, Bruno e o Davi, estamos com o nosso quase de casa já, João Eduardo. Mas hoje vamos falar sobre os dogmas da igreja. Para começar, o que são dogmas? Acho que a primeira pergunta, antes de falar quais, o porquê existem, o que são dogmas? Na minha cabeça, acho que só tem uma frase que traduz bem o dogma, uma frase que inclusive eu ouvi de um padre. Não exatamente sobre esse tema. Se for ruim, não fui eu. Não. Porque pois se não fosse, não seria. Tem um quê, mas a frase é ambígua, porque dá uma impressão que é aquela pirraça, né? O menino tomou a bola e fala, eu sou o dono da bola, ninguém vai jogar futebol aqui se eu não quiser, aí vai Santo Ofício e Inquisição, se não for, corta sua cabeça, pode dar essa perspectiva, mas tem a ver com o fato de que ninguém pode negar a realidade. Então o dogma é uma coisa revelada, no primeiro momento seria isso. O dogma é uma constatação escrita, formal, de uma realidade que sempre foi. Do tipo, por exemplo, Deus, sendo três pessoas, é um só, uma só essência divina. Não é que a igreja deu uma carteirada nisso, é porque é assim, vai fazer o quê? Essa que é a ideia. Exatamente como eu disse. Exatamente, é bem Chicó. Agora o que eu quis dizer, é bem sua. Eu já ia dizer isso agora. É bem sua. Mas o que eu quero dizer é só quis retirar a ambiguidade, porque senão a gente tira da ideia da constatação e pode ter uma interpretação que é uma carteirada. Aí não é, depois a gente explica por que não é. Mas são verdades absolutas. São verdades porque são o que são, né? Como eu disse. É interessante, não, mas é interessante a gente ver isso. Eu pelo menos tenho essa visão muito. Aí cada um tá falando que tá vestindo roupa. Eu não consegui vestir uma até agora. Eu vou vestir roupa de cientista agora. Eu tenho uma característica. Mas pra que roupa se tem esse cabelo, né, Davi? Exatamente. Cabelo bonito, né? Cabelo de menininho que só brinca em playground. Isso aqui não é cabelo de cientista, não. Só, se a gente for ver as fotos de Einstein, não é cabelo de cientista, não. Mas, então, um cientista Nutella, então, né? Eu diria... Mas com um cabelo desse pode chegar despido, não tem problema. Não. Vai lá. Corta, não deixa, que aí eu levo o número Olha de o likes. algoritmo, hein? Olha o algoritmo. Mas deixa o menino falar, pelo amor de Deus. Eu sou um senhor quase casado. A minha castidade faz parte do processo. Do pacote, né? Mas eu diria assim, existem coisas que já tem gente aí falando que não é, né? Mas existem coisas que são verdade e são fatos. O que a igreja faz em partes, vendo da revelação grotesca quer dizer assim, não refinada, ela vê aquilo de forma bruta e vai refinando e vai trazendo pra gente aqueles que são olhares e realidades de uma realidade global que a gente tem. Eu me confundi. Não, exato. Não, ficou claro. O que você quer dizer assim, a igreja pega o fato bruto, ela não cria, e ela vai reflexionar a partir daquilo. O fato bruto aconteceu. A igreja vai dizer assim, aconteceu porque está ligado a isso e isso. Isso é a sistemática. Você acabou de dizer isso? A narrativa, a sistemática, a exposição daquilo é o dogma. Agora, só que tem uma coisa interessante. Toda exposição está ligada a uma linguagem. Então, o que é problemático do ponto de vista do dogma? Toda vez que você decreta um dogma para constatar uma realidade que já existe, começa uma briga. Tanto que São Gregório de Nazianzeno, depois de participar do concílio, acho que de Nicéia, ele diz, nunca mais eu volto a um negócio desse, dá muita confusão. Mas também foi o primeiro, né? E o trem é tão polêmico que no concílio, para decidir se Jesus era homem ou a Deus, o Papai Noel, Nicolau, deu um soco na cara de Ário. Se diz que ele deu um soco, ele não aguenta ver Ário falar que Jesus não era Deus e perde a paciência e dá um soco. Dizem que se retira as insígnias episcopais dele e aí Nossa Senhora aparece depois de noite e devolve crianças tudo. do mundo sejam boas crianças. Porque Papai Noel não vai deixar só sem presente, não. Papai Noel vai socar a sua cara. Deixar seu presente é uma medida até de compaixão, né? E acabou que o próprio concílio define José não como Deus, mas como homem escolhido, né? Não, tá definido desde o princípio. Sim. Aí começam as perguntas, mas ao ser Deus, como é que é? A humanidade foi assumida ou engolida? Então percebe, no momento que você diz, não, Jesus é verdadeiramente homem e Deus, aí tem que vir em Constantinopla e dizer assim, mas onde é que fica o homem?
Será que o divino engoliu o humano? Será que misturou ao ponto de não se distinguir mais? Aí começam todos os concílios para trabalhar aquilo. Então o que eu quero dizer em resumo é, toda vez que você decreta um dogma, aumenta o barraco. Porque você vai ter que agora explicar muito detalhadamente o que você acabou de dizer. Até porque senão dá a impressão de que Jesus seria um semideus. Exato. Então, beleza, Padre Samuel. Então é o seguinte: Jesus é um Deus humano ou um humano que é Deus? Um humano que é Deus. Ele é as duas coisas, usando uma forma do concílio. Unidos sem se misturar, distintos sem se separar. Passando a ser alguma coisa que não era, não deixa de ser aquilo que era. É assim que o concílio diz. Aí você vai assim, puta merda, tem que ter muita cerveja pra entender isso. Parece aquele discurso daquele pessoal que apoiava o apartheid, sabe? Não, unidos, separados, mas juntos. Exatamente. É tipo Lula com o Alckmin. É, o momento em que nós temos que unir os divergentes para encontros antagônicos, né? O concílio faz a mesma coisa. Há uma oração eucarística que fala, né? Jesus humanado, né? Eu me recordo qual delas agora, porque já tem muito tempo que eu deixei essa área, né? Mas eu lembro que há uma oração eucarística que reza isso, né? Jesus é um Deus humanado, né? Que dá a entender que, de fato, ele é um homem que mas desde a Anunciação já é o próprio Messias, né? Desde o início é o Messias. Mas ele se engrandece por ser homem, né? Ele é Deus que se engrandece por ser homem. Mas fica sempre problemático saber em que medida começa uma coisa e termina outra. Vou dizer, uma das coisas, esse dogma já foi reflexionado nos concílios posteriores, mas uma coisa que ainda não está resolvida é como é que Jesus, tendo uma pessoa divina, ele pode ter um espírito humano. Fica muito complicado. Por exemplo, vou deixar claro o que significa isso. Ali, no momento do Getsêmani, ele diz, Pai, não faça a minha vontade, mas a sua. Como é que você pode ter duas vontades em Jesus? Parece que é esquizofrênico, porque ele, sendo o único Deus, ele tem que ter uma vontade divina, mas ele também tem uma vontade humana. Em que medida isso não fragmenta a pessoa? Porque a psicanálise vai dar um nome para isso. É um esquizofrênico, se ele tem duas vontades. Olha como é que é problemático. Você teria que hoje revisitar o dogma da consubstancialidade a partir de Freud. Mas Jesus é consubstancial a Deus? Consubstancial enquanto natureza e pessoa divina. Então, quando chega na Gênese humana, o negócio muda de figura. Consubstancial, no momento em que ele se encarna, ele assume uma natureza humana. Aí ele é consubstancial a nós. Então, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Exatamente. Mas como que isso acontece? Vão ter que perguntar para ele. Porque nenhum dogma vai dar conta de esvaziar completamente a dureza do que significa esse fato. Nenhum dogma dá conta de alcançar isso. E a gente nunca vai conseguir, de fato, compreender, né? Nós, como criaturas limitadas, o querer, inclusive, englobar Deus dentro de nós, dentro da nossa mente, e compreender Ele por completo, é um completo absurdo. Isso, exatamente. Problematizando, então, o Padre Samuel, da consubstanciação, ou seja, Deus e Jesus sendo a mesma substância divina, nós vamos à transubstanciação, onde essas duas substâncias se encarnam verdadeiramente em corpo, alma, divindade, no pão e no vinho. Como que funciona essa loucura? É uma questão extremamente problemática, entender em que medida ali naquele momento dialogam as substâncias. Por que eu estou dizendo que é problemática? Vou citar dois exemplos clássicos, Lutero e Galileu. O motivo do silêncio obsequioso / quase excomunhão de Galileu não é o fato que ele falou o negócio lá da Terra, aquela coisa toda, mas porque tem um comentário dele com relação ao fato disso ser problemático. A ideia da substância. É isso que quase, se não fosse lá o Frederico da Saxônia, teria custado a cabeça de Galileu. Porque aí começou a mexer na área da teologia. Certo. E do ponto de vista protestante, é extremamente problemático. Porque, por exemplo, todo protestante tem a dificuldade de entender que Maria é mãe de Deus. Porque o que o protestante... Na verdade, o protestante tem dificuldade de entender tudo, né? Na verdade. Ele protesta. Ele entende e protesta. Mas o que o protestante raiz ele vai argumentar? Não adoro Jesus na carne, é o que todo protestante vai dizer. Porque ele vai dizer, Maria é mãe da humanidade, não da divindade. Mas Éfeso, em 433, diz não, ela é Theotokos, ela é deípara, ou seja, mãe de Deus. Como que isso acontece? Mas nós... Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, automaticamente... Sim, e nós fazemos isso com uma base bíblica. Quando nós vamos lá, por exemplo, em Lucas, o que está lá quando Isabel se alegra com a presença de Nossa Senhora, o que ela diz lá, Roquirios mu,
É mãe do meu Senhor. E a atual tradução da CNBB coloca Senhor com S maiúsculo, porque fica claro que Isabel chama Maria de mãe de Kyrios, que seria a tradução grega para o tetragrama impronunciável do hebraico, que seria YHWH. Então fica claro que ela crê ali que é mãe do Senhor. Né? Mas para o protestantismo, o problema é exatamente aí. Eles dividem, dizem, não, uma coisa é Jesus Deus, uma coisa é Jesus homem. E não existe, e não tem como pensar dentro do nosso viés católico, né? Pensar um Deus, um Jesus que não é humanado e nem um Jesus que é humano e deixa de ser humano para ser divino. Não tem como desassociar as duas esferas de Jesus, patrística, né? João, o que não foi assumido não pode ser redimido. Se Jesus não é a exata cola do humano e com o divino, ele não serve para ser meu salvador. Porque se ele não é exatamente o ponto onde o divino toca o humano, o eterno, o tempo, ele não serve para nada, Literalmente. Se ele não é o Salvador, se ele não me promete o céu, se ele não me dá uma vida divina justamente porque ele é as duas coisas, ele não serve para nada. É preferível ser budista, é muito menos comprometedor, como diziam um dos filósofos que eu esqueci. Aí não deu certo essa encarnação, volta com uma tartaruga, com um peixe, um camarão, qualquer coisa. Pra engolir o canudinho. Engoliu um canudinho lá, plantou sal. Eu tô com um canudo enterrado na garganta. Para citar um exemplo claro desse dogma aqui, o Jesus ele tem que ser um detergente. O que é o detergente? O detergente pega a gordura que gruda na mão da gente e gruda na água. É por isso que o detergente ele tem uma dupla polaridade. É o DD. Ele tem a dupla polaridade. Então tá Jesus ele tem que ser exatamente isso. Ele tem que ser um detergente que liga a água da graça divina ao óleo humano. Então ele tem que ser as duas coisas sem se misturar. Se ele não for isso, ele não serve para ser quem ele é. Aí tem uma incongruência profunda na teologia protestante. Mas eles não lidam com isso porque, como diz Kant, a ideia é justamente isso. O protestantismo, ele pega a reflexão teológica, tira do abstrato, da razão pura e diz, olha, a razão pura não dá conta disso, é a razão prática. Como é que fica fácil de pegar a teologia para a gente aplicar? O que importa é isso, é prático. Aí vai terminar depois no caixa prático. Deixa de ser tão abstrato, se torna tão prático e você coloca as questões importantes de lado, que aí tem que se perguntar com outras coisas mais práticas. Eu ia dizer que nós já falamos protestantismo, então vamos voltar um pouco para os dogmas. Exatamente, mas a pergunta é muito boa. Agora que nós já falamos vários aspectos dos dogmas, vocês acham que eles afastam as pessoas ou aproximam da igreja? Eu acho que eles confundem. Interessante. O que você quer dizer com isso? Eu acho que eles confundem a gente, porque pelo que eu entendi, a maioria dos dogmas são situações problemáticas que muitas vezes as pessoas não entendem, não é dogma, então... Aí a pessoa fica confusa, prefere ir pro protestantismo. Tem um pouco disso, que você está querendo dizer que de alguma forma o dogma fecha a questão e ao fechar a questão fica um pouco difícil de entender como é que ele se comunica com o tempo que muda. Só que o que num primeiro momento pode parecer ruim é muito positivo. Na perspectiva, por exemplo, da fé cristã católica, porque é uma perspectiva de solidez. Então, o que é um bolo sem uma forma? É massa espalhada. Então, se você não tiver uma forma para dizer o que a gente quer crer, inclusive para que a gente diga a mesma coisa, celebre junto, tenha uma mesma linguagem, ninguém se entende. Justamente, se Jesus tem uma frase do padre José Roberto, falecido, do clero do Rio de Janeiro, que eu conheci, e eu acho que resume muito bem essa questão dos dogmas, né? Principalmente um deles, que é a ressurreição em corpo e alma de Jesus e a ascensão do céu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É o que o apóstolo Paulo fala na carta ao Coríntios 15. E olha que coisa interessante. A ressurreição é um dogma? Não é. Mas o que eu quero dizer que não é? Não é que, meu Deus, estou falando que eu vou perder meu emprego, e essa foi pior que os outros dois. É porque a igreja nunca... Mas nós vamos ficar do seu lado, porque nós optamos pelo lado dos pobres, dos escravizados. Eu queria dizer que esse não é o lado dos pobres, não. Não, esse é o outro Você lado. tá errado. Não, mas os pobres também, os pobres. Mas eu acho que a ressurreição de Jesus, Padre Samuel, a ressurreição de Jesus, ela nunca foi questionada. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a fé. Então, se nós somos igreja, é porque Jesus ressuscitou. É isso que eu tô querendo dizer. Então, isso foi uma verdade questionável que nunca foi questionada. Nunca foi questionada. Simples Então, assim. é para deixar claro exatamente isso. Não Quer foi dizer, pelos protestantes, né?
Não, ela não foi pelo cristianismo. Não, mas por inúmeros Entendi o que você quis dizer. teólogos, filósofos falaram assim que Jesus era um homem normal, ele não era Deus. Não, mas o que ele quer dizer é o seguinte, ela nunca chegou a ser um debate teológico ao ponto de colocar em dúvida a solidez da fé. Então, por exemplo, já houve teólogos que questionaram, por exemplo, vamos pensar aqui, a questão de se mulheres podem ser ordenadas ou não. Isso no futuro pode se tornar um dogma. Agora, no caso de Jesus, não. Nunca chegou um louco ao ponto de questionar que o ponto de partida... Porque eu penso que é uma questão de estratégia de marketing. É tipo assim, eu quero começar a tomar tal refrigerante, mas eu não acredito que aquilo ali faz bem para a saúde. Não tem como, é o ponto de partida, ué. Se você começar o ponto de partida, você está questionando... Quando você pega nos Atos dos Apóstolos, na Ascensão, a última frase que Jesus diz, lá no primeiro parágrafo, fala, olha, eu estou com vocês até o fim do mundo e vão e levem aí a minha mensagem. Então, Jesus sobe aos céus na última frase. Então a igreja começa, o pontapé da igreja... Seria pensar numa heresia que questiona uma heresia que questiona a existência de Jesus. Se questiona a existência, não é heresia, é apostasia. Porque heresia, de alguma forma, quer dizer, eu estou questionando uma coisa a partir de dentro. Apostasia quer dizer, não crê. Então, você não crê? Tchau pra você, meu filho. Tchau pra você. A igreja nunca vai declarar um dogma em diálogo com o budismo. Pegue o seu banquinho... Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não tem nem que ver. Você não crê nisso aqui, não tem auto de fé na Inquisição para questionar alguém que é de outra religião. É sempre quando há uma suspeita de que aquela mentalidade ela pode infiltrar ou ela pode degenerar o interior da igreja. O dogma e a excomunhão são uma amputação para evitar a gangrena. A excomunhão, uma amputação para dizer assim, olha, ou você volta ou então não vai apodrecer nossas laranjas aqui não. E o dogma para deixar muito claro, essa é a profilaxia. Esse é o caminho de cura, não tem outra perspectiva não. Não vai não que vai dar merda. Existem dogmas, assim... Não pode dizer pra nós temos os nossos dogmas, que são aplicados a nós, mas eu tenho certeza que muitos desses dogmas são verdades que são compartilhadas lá do outro lado, lá protestante, mas tem alguns que são questionados. Sim, o que é compartilhado, por exemplo, a necessidade do batismo, isso é compartilhado. O fato de que Jesus é Deus, aí vai começar um pouco assim, até onde, né? Isso é compartilhado. Deixa eu ver mais o que. É compartilhado... Aí não seria um dogma, né? Mas a compreensão das escrituras como um lugar de revelação. Então tudo isso é comum. O fato de nós sermos matéria e sim, parte espiritual. Isso é compartilhado. Embora aí nós não tenhamos propriamente um dogma, mas vai dizer assim, há verdades compartilhadas e que a gente não briga sobre elas. É tanto que a gente fala de diálogo ecumênico com os protestantes. Com o budismo e o espiritismo é interreligioso. Então olha só, não tem o ponto de partida. É por isso a diferença do ecumênico para o interreligioso. Esse ponto, não sei se esse é o dia. Mas o Marcos, ele perguntou uma coisa, desculpa. Pode terminar que eu vou puxar um outro ponto. Entendi. Pode concluir. Eu não sei nem se o programa é para poder falar isso, mas eu acho curioso, assim. O programa é para poder falar tudo, inclusive para poder falar merda. O senhor está induzindo que eu vou falar agora? Não, foi isso que eu quis dizer. Não coloca palavras na minha boca. Você está sendo leviana, vamos voltar a Écio. Isso são ilações para dizer o Temer. Ilações para dizer o Temer. Como vai falar? Mas é curioso, assim, tipo assim, falar que o cristianismo é uma religião, por exemplo. Não é uma religião. O cristianismo é um método um estilo de vida. Não, tudo bem, mas eu entendi o que você falou e eu concordo perfeitamente e eu entendo o que você quis dizer. Tem uma diferença com relação às outras religiões. De pressuposto que nós podemos até trabalhar sobre isso num outro encontro. Mas o fato tem organização, tem clero, tem dízimo, tem santo ofício. Você tá entendendo? Então vamos dizer, eu entendo o que você quis dizer e eu concordo, é o meu emprego, mas é uma coisa assim, diz que é, mas não é, né? Essa que é a questão, né? Mas, pode falar. Na verdade, eu vou encaminhar pro final. Por favor, Marcos. Não, é porque tem um dogma da igreja. Eu não tô muito como participante desse encontro, eu tô mais como perguntador. Mas é lógico que tá, eu estou mais como perguntador, eu tô adorando isso. Aqui, tem um dogma da igreja. Roubar seu cargo, hein, tem um dogma da igreja que é assim, que os irmãos protestantes principalmente nos questionam muito, que é o dogma da Imaculada Conceição. Na verdade, todos os dogmas relativos a Maria são questionados. Então, mas eu acho que desses,
nós temos o dogma da Assunção de Maria aos céus, que é uma polêmica gigante, né? A gente sabe que muitos teólogos divergem, né? Mas ele quer dizer assim, Maria. o da Assunção ele é problemático em alguns aspectos. Aqui depois falamos sobre isso, inclusive para a compreensão dentro da igreja. Justamente. Mas dizendo, a Imaculada Conceição já para fora. Justamente, a Imaculada Conceição é um dogma de 1950, se eu não me engano, e é um dogma que fala que Maria, de fato, ela é concebida sem o pecado original, né? E isso pesa muito nas mãos dos protestantes, porque alguns já têm um pouco de aversão a Maria, aí junta esse dogma, a aversão aumenta um pouco. Eu queria dizer... Como é que explica isso? Como é que você explica isso? Eu queria dizer assim, em primeiro lugar, inclusive para aqueles que se dizem tomistas, Tomás de Aquino tinha suspeitas com relação à Imaculada Conceição. Tanto que dizem que a tradição de crer, mas não era dogma ainda, eu quero deixar claro, ele não está sendo herege, porque ele não foi declarado. Como diz Agostinho, eu posso ser herege? Errar eu posso, herege não. Errar enquanto não foi declarado eu falo o que eu quiser. Agora declarou o dogma, cremos como a igreja. Mas os dominicanos sempre tiveram suspeitas com relação à Imaculada Conceição. Tanto que diz que é por isso o castigo da Inquisição. Já que eles não tinham suspeitas com a Imaculada Conceição, eles acabam por conta disso tendo essa grande mancha na história deles. Bom, fechado o parênteses, eu diria assim, o que é problemático com relação à Imaculada Conceição é o fato de Maria estar preservada do pecado original antes da vinda de Jesus. Quem resolve isso, depois podemos falar nessa perspectiva, é Dom Scoto. O que ele introduz? Que ele copia, né? Pode começar. Copia em que sentido você fala? É porque não foi ele que falou isso pela primeira vez, né? Assim, não, ele mas... formula melhor e tal. Não, tudo bem, claro, mas quer dizer assim, toda a reflexão teológica, Bruno, ela é um movimento. Nenhum teólogo cai do nada. Agostinho não caiu do nada, ele é filho da reflexão que Ambrósio está fazendo de Platão. Assim como Tomás de Aquino também não é filho, não cai do nada. Ele está dizendo de um período escolástico que está revisitando a partir de Averroes, Avicennas, Aristóteles e por aí vai. Então nunca cai do nada. Inclusive, a Suma tomaria pau por plágio, que ali citam coisas que não eram muito Tomás de Aquino, e ele nem sempre coloca citação bibliográfica, ele coloca o filósofo, mas não fala de onde tirou. Mas enfim, coisas para outros programas. Com relação à Imaculada Conceição, o que fica estabelecido? Ela é preservada em vista dos méritos. A ideia seria assim, Deus é uma fonte eterna, portanto a graça dele não está circunscrita ao tempo. Então a ideia seria assim, aqui está Jesus na sua redenção. Então algo desta redenção antecipa, prepara a morada para dar a garantia. Então essa que seria a ideia. É uma subversão temporal, evidentemente. O eterno de alguma forma toca no tempo e em vistas daquilo que foi alcançado aqui, ela recebe daqui e garante o que leva para cá. Assim, não foi do nada, não vou não deu vontade, vou descer agora. A base bíblica diz, para terminar e fechar o raciocínio, quando nós vamos, por exemplo, lá, livro de crônicas ou livros dos reis, quando fala da experiência de Davi diante da arca, o que fica claro é isso. A arca, e aí o livro do Êxodo trabalha isso, ela é construída de uma tal maneira que se possa resguardar a santidade das tábuas da aliança. Maria é a nova arca da aliança. Que já foi preparada antecipadamente em função de ser a que resguarda a arca, dessa perspectiva. Aí qual que seria a grande base bíblica disso? Quando ela entra na casa de Isabel, o modo como ela é saudada por Isabel reproduz o mesmo movimento de Davi diante da arca. Então as palavras são as mesmas. Se for lá em Crônicas 19, se eu não me engano, é exatamente o mesmo modelo. E para fechar de tudo, quando nós vamos à saudação do anjo, como é que ele saúda Nossa Senhora em grego? Que charitomene. É preciso ir ao grego, é preciso ir ao tempo verbal do grego para entender o que é isso. O que é charitomene? É um copo cheio de água, o charis é a graça, que a charitomene é uma água que entrou nessa graça e transbordou. Se João diz que a graça nos foi dada por Jesus Cristo e o anjo já saúda Maria como cheia de graça, então Dom Scoto tem razão. Ela é, em virtude da água que é Cristo, já preenchida em vista de Cristo. Essa que é a ideia, porque ela é a cheia de graça. Ou seja, ela é preenchida desde o início. Da graça que Cristo alcançou na cruz, por um milagre, um beneplácito, mas essa que seria a perspectiva. Mas depois podemos tratar sobre isso, é um tema muito interessante. Amém? Amém. Obrigado a você mais uma vez por ter acompanhado e também participado desse Papo de Sacristia. Deixe aqui nos comentários as suas visões, o que você pensa sobre isso, sobre os dogmas na igreja. Deixe seu like também, ajude-nos a divulgar esse novo canal, Papo de Sacristia. Se inscreva também, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Agradeço.